Nenhum filme mexeu mais comigo emocionalmente falando em 2024 do que Ainda Estou Aqui. Esse filme brasileiríssimo, estrelado pela Fernanda Torres, dirigido pelo Walter Salles, que está sendo muito comentado pela questão das premiações. Será que Ainda Estou Aqui vai ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional? Será que Fernanda Torres vai ser indicada ao Oscar de melhor atriz? Honestamente, torço muito por isso. Não sei se vai acontecer, mas eu estou na torcida. Mas vamos esquecer temporada de premiação, vamos esquecer o Oscar, porque na verdade Ainda Estou Aqui é muito maior que isso tudo. É um grande filme brasileiro, é um filme que expõe uma realidade duríssima, de forma muito, mas muito tocante, e que encontra caminhos interessantes, autênticos e muito sensíveis para expor uma realidade que não pode, em hipótese alguma, ser negada ou esquecida. E esse é o tema do vídeo de hoje. Ainda Estou Aqui é um filme raro, é um filme que ousa impactar através da sutileza, da delicadeza. E faz isso se conectando com o olhar dos personagens. A câmera de Walter Salles, ela invade uma casa como tantas, de uma família como tantas, atenta não só à beleza visual, não só a elementos que tornam aquela família naturalmente identificável e reconhecível, mas também ao vazio que uma presença naquela estrutura familiar vai causar. Para isso, o filme, num primeiro momento, ele investe numa estética, assim, é difícil de traduzir em palavras o que o diretor Walter Salles faz aqui com a sua câmera, porque ele, na verdade, ele recria memórias, ele reencena eventos que marcaram aquela família. Ele não está focando só no aspecto impactante da história, daqui a pouco eu falo sobre isso. No primeiro momento ele foca no banal, no rotineiro, ele se conecta com os olhares, ele se conecta com a troca de afetos, ele se conecta com o toque, ele se conecta com os irmãos que brigam, com o marido que demonstra extremo carinho pela esposa, com uma estrutura familiar que diz muito sobre a liberdade num país que caminhava para a repressão. Então, antes de estabelecer o choque, ele estabelece a presença, ele estabelece o afeto, ele estabelece aquilo que foi roubado. E eu acho que, embora a fotografia, nesse primeiro momento, ela seja, assim, de uma beleza visual impossível de se traduzir em palavras, são registros afetuosos, calorosos, quase sempre iluminados à luz do dia, uma fotografia em tons de dourado, que remete à memória, remete ao passado, mas que não soa velha, não soa uma peça do passado. É vivo, é quente, é habitável, você tem textura, você, como eu disse, você sente o contato, você sente o afeto entre os personagens. Eu acho que tá tudo impresso em tela, mas parte dessa virtude inicial de Ainda Estou Aqui tá diretamente ligada à atuação de Selton Mello, porque ele personifica esse Rubens Paiva, engenheiro, ex-deputado, mas acima de tudo um pai amoroso, um pai zeloso, um marido protetor, é alguém que é muito presente, é muito ativo, é alguém que dita o curso daquela família, é alguém que centraliza as atenções. Eu gosto demais, e esse talvez pudesse ser um problema e Ainda Estou Aqui, como Walter Salles, ele rompe com essa lógica idealizada de uma família feliz. Ele investe numa felicidade genuína, uma felicidade que ela é banal, a felicidade das pequenas coisas. E na primeira meia hora o filme se seduz por essas pequenas coisas, com uma riqueza de detalhes assim que é fascinante. E tudo isso por um motivo que pra mim faz Ainda Estou Aqui subir de patamar logo na primeira metade, que é a ideia de você criar memórias, você estabelecer, sabe, momentos de felicidade extremo, de alegria genuína, para em seguida tomar tudo isso. Walter Salles cria memórias para tomá-las. Não é ele que tá tomando, na verdade. É a ditadura militar que tá fazendo isso. E tem um ponto de ruptura muito claro em Ainda Estou Aqui, que também dialoga com um elemento estético. E eu adoro a simplicidade dessa sequência, que é quando os militares invadem a casa
do engenheiro Rubens Paiva, para quem não sabe, um ex-deputado que foi sequestrado e morto pela ditadura, só que a família só veio a ter essa confirmação décadas depois do ocorrido e precisou ter que lidar com toda a dúvida, a incerteza, a insegurança e os obstáculos que o filme aborda muito bem. Mas antes de estabelecer esse choque, o filme ele é cuidadoso ao, de fato, imprimir em tela as cores, a luz sendo tomada pela repressão, porque o primeiro movimento desses militares na casa dos Paivas é fechar as cortinas, é impedir que o mundo enxergue o que está acontecendo lá dentro. E aquela casa iluminada, arejada, ela logo vira algo sombrio, sabe? Do nada, assim, num piscar de olhos, tudo muda, a estética do filme muda. E no momento em que Rubens Paiva é tirado dessa família, o filme ganha um outro caráter, porque nós experimentamos a dor na ausência. Nós experimentamos o peso da ausência. Nós estamos obrigados a sentir o que Eunice Paiva, a mulher, esposa, devotada e absolutamente independente, empoderada, precisou sentir numa luta árdua que o filme desenvolve a partir daí. E é impossível falar de Ainda Estou Aqui e não celebrar a magnífica atuação de Fernanda Torres. Porque o que ela faz aqui é impressionante. É um filme que fala através dos olhares, que se conecta através do olhar. E ela diz tudo através da expressão. Ela diz tudo, porque primeiro o filme nos desafia a experimentar o desespero extremo no ato de não ver. Toda a sequência no quartel-general, assim, é muito pesada. Eu não imaginava que esse filme fosse me impactar tanto nesse sentido. Porque não tem nada visualmente chocante, mas a sensação de incerteza, a sensação de você não saber o que está acontecendo ao seu redor, nós nos sentimos capturados, nós nos sentimos, após viver a liberdade daquela família no primeiro ato, nós nos sentimos aprisionados ao lado de Eunice. E o filme ele avança dentro dessa lógica nebulosa, se conectando cada vez mais com o olhar da protagonista e entendendo o que os olhos dela têm a dizer, o que os olhos dela precisam omitir, o que os olhos dela falam sem necessariamente ela verbalizar. É uma atuação cheia de nuances dramáticas e é uma atuação de uma entrega à personagem, de uma conexão que é muito, mas muito tocante, porque Fernanda Torres ela não passa do ponto em um segundo sequer. Ela captura, sabe, a força, a determinação, a obstinação de Eunice sem diminuir as fragilidades dessa mulher. Ela é uma mulher obrigada a criar uma casca, não só para se reerguer após uma perda assim absurda, mas também para proteger os seus filhos, para proteger, sabe, o que sobrou daquela família. Tem uma cena, e Ainda Estou Aqui, para mim é o meu momento favorito do filme, que é uma cena assim que é a perfeita fusão da grande atuação com a grande direção. Ela tá com a Eunice, ela vai pra uma sorveteria com os filhos, ela tá ali, mas ela não está ali. Você vê a presença dela, mas você não sente a presença dela, porque os olhos dela estão vazios, os olhos dela estão, sabe, perdidos. E quando a câmera de Walter Salles assume a perspectiva dela, a gente entende tudo. Ela tá observando a família que almoça feliz, ela percebe a criança brincando, ela percebe os namorados se conhecendo, ela percebe algo que a gente, sabe, sente no ato. Nada vai ser mais como antes. Aquelas pessoas, elas ainda tinham direito de se manterem alienadas numa estrutura ditatorial que era cada vez mais perversa, cada vez mais perigosa, cada vez mais violenta. Mas Eunice perdeu esse direito. Perdeu porque ela perdeu, sabe, uma pessoa, ela perdeu uma presença. Ainda Estou Aqui é essencialmente um filme sobre a dor no esquecer. A dor no esquecer dessa mulher, a dor no esquecer de uma família que tenta seguir em frente, mas que, como a própria câmera e as próprias memórias registram, eu adoro como a imagem dentro da imagem é assumida aqui. A personagem da Valentina Herzage, uma das filhas, ela está sempre com uma câmera, sempre registrando momentos daquela família. Outra cena muito tocante é quando elas precisam deixar a casa que, enfim, aquela família cresceu e se construiu, e você vê a atenção
de Walter Salles aos detalhes que dizem tudo, aos detalhes que se revelam um pouco desse processo de luto que vai, sabe, cruzando o tempo com a dúvida, com a incerteza, porque quando a pessoa morre, você encara a morte, mas ali ainda existia ali um ponto, sabe, uma esperança, existia ali, sabe, uma sensação de que tudo poderia mudar a qualquer momento, e a câmera respeita o tempo dos personagens, parece que cada personagem ele tem o seu momento de que a ficha vai cair. A Eunice me parece, assim, nessa cena da sorveteria, ela muito... você percebe que a partir dali tudo mudou pra ela. Mas os filhos, eles vão reagindo. Tem um momento, assim, muito tocante, que é quando a casa já está vazia, uma das filhas fica olhando ali pra aquela casa, e você se identifica no ato. É impossível não se emocionar, porque você sente, sabe? Você sente o vazio da impressa em tela, mas não é literal. O problema não é o vazio da ausência de móveis, sofá, televisão. O problema tá no que aquele vazio representa. Nessa mesma cena, em seguida, quando o carro vai indo embora e a câmera vai filmando ali, a personagem da Valentina Herzog vai filmando o olhar deles, o olhar que foi durante muito tempo o olhar de felicidade, e aquilo ganha um outro caráter, vira uma coisa melancólica. Eles estão se distanciando da praia, eles estão se distanciando da casa que eles cresceram, eles estão se distanciando da vida que eles construíram. E sempre com uma direção muito cuidadosa, sempre com atuações que explodem verdade no olhar, verdade, sabe, nas pequenas cenas, nos pequenos gestos. Tapa tem peso, o segundo de desespero tem peso, sabe? O silêncio tem muito peso. Fernanda Torres, como eu disse, ela atua no olhar em alguns momentos como uma mãe, e todo mundo que sabe quando a mãe olha pra você e você se identifica com aquele olhar, você entende que, opa, isso não tá certo, sabe, aquele olhar maternal ou de reprovação, ou de, sabe, vergonha, ou de raiva, você identifica, e embora a gente não seja parte da família Paiva, nós nos conectamos ao longo do filme e nós passamos a entender tudo, sabe? Os olhares que tentam proteger a família, os olhares que tentam, sabe, esconder a dor, os olhares que revelam a força, e de olhares em olhares o filme vai até o final. E aí, assim, quando você já imaginava que tudo tivesse, sabe, o impacto emocional já tivesse passado, surge Fernanda Montenegro, numa sequência final que pra mim é a minha sequência final favorita do cinema. Gente, desse ano, né, no caso. Porque é inacreditável. É inacreditável quão simbólica é essa cena. É inacreditável como uma pessoa senil diante da televisão, ao ser lembrada por uma reportagem do período da ditadura, como a vida toma o corpo da personagem da Fernanda Montenegro. É uma atuação, assim, é inacreditável, porque é só no olhar. É um olhar perdido que do nada se enche de força. Ela continua lá impotente, mas o olhar, sabe, tá tudo no olhar. E eu acho que filmes como Ainda Estou Aqui, filmes de uma delicadeza tão profunda, eles precisam ser sempre muito valorizados, porque hoje a gente vive um momento contrário no cinema, um momento em que tudo precisa ser muito explícito, precisa ser muito verbalizado, literalizado. E só essa cena final de Ainda Estou Aqui, ela deixa claro qual é a mensagem, porque o filme não é só sobre a dor no lembrar, é também sobre o perigo no esquecer. E quando Eunice encara uma reportagem sobre a ditadura militar, e você percebe a chama se acendendo, um misto de raiva, de dor, tomando conta do corpo e do olhar dela, você identifica o quão grande foi o estrago causado pela ditadura militar. E o quão importante a gente seguir lembrando, condenando, contestando e desafiando qualquer lógica e narrativa negacionista. Histórias como a do engenheiro Rubens Paiva nos lembram o horror da ditadura. E Ainda Estou Aqui é de uma potência singela e sensível ao expor uma das muitas histórias sombrias de um período do nosso Brasil que definitivamente a gente não pode, em hipótese alguma, querer que retorne. E aí, o que você achou de Ainda Estou Aqui? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.